Olá a todos. Hoje a nossa conversa é sobre pessoas, é sobre esse grande desafio que a gente tem no mundo executivo, inclusive, que não é só sobre as pessoas, é sobre nós mesmos no final do dia. Então, para isso, a gente vai conversar com Rogério Bragueroli. Ele é especialista em recursos humanos, já foi vice-presidente de RH da Sodexo Benefícios, já foi diretor de recursos humanos da Philips para a América Latina. Então, tem uma experiência grande nessa área e também é autor do livro O Executivo que Tropeçou no Divã, do qual a gente vai falar já. Bem-vindo, Rogério. Obrigado, bom dia a todos. Obrigado, Ricardo, pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Meu amigo, queria começar já falando desse livro. Eu entendo que, eh, com certeza, você que trabalha com pessoas deve ter tido muitas motivações, né, na sua história aí para escrever esse livro, O Executivo que Tropeçou no Divã. Mas teve alguma coisa pessoal também envolvida nisso? Como foi a construção da ideia desse livro? Olha, eu acho que a ideia desse livro ela já vem de alguns anos, aonde eu passei na minha vida profissional corporativa por várias áreas. Fui head de vendas, supply chain, finanças. Eu tenho uma visão generalista, tenho uma formação generalista, sou engenheiro, sou economista, e por 35 anos passei por muitas áreas na organização. E uma das coisas que eu percebi é a valorização das pessoas. Eu realmente acredito que o que faz a diferença no final do dia entre as organizações são as pessoas que estão lá dentro. No entanto, que eu com 41 anos eu fiz um downgrade na minha carreira e fui para o RH, porque eu acreditava que no RH eu poderia ajudar as pessoas a liberar o potencial total delas. Trabalhei aproximadamente 15, 16 anos em RH, fiz uma história lá e, e aí eu sempre tinha na cabeça que um dia eu precisava falar desse resumo que passei durante a minha vida executiva. Comecei a rabiscar, porque eu acho que todo livro ele nasce de um sonho, mas você começa a rabiscar. Comecei a rabiscar depois que me formei em psicanálise, isso também é uma coisa bastante importante. Eu me formei em psicanálise por quê? Porque hoje eu sou mentor de executivos. E a mentoria exige muita experiência prática, muito tato, muito conhecimento da vida corporativa, mas também tem um detalhe, o nosso subconsciente não aceita conselhos. Então eu entendia que alguma outra coisa precisava ser feita. Então eu fiz o curso de psicanálise e hoje eu sou um mentor de executivos, mas eu também tenho uma visão terapêutica para tentar entender o subconsciente, tentar entender o que a gente pensa. Voltando à tua pergunta, comecei a escrever o livro. No início pensei que eu estava fazendo. Foi engraçado que eu pensei que eu estava fazendo uma autobiografia, porque eu estava falando de reflexões que eu tinha passado. Passei para alguns colegas executivos para eles lerem, para eles sentirem, e depois eu achei que eu estava fazendo um plágio, porque eles falaram: "Não, eu já passei por isso, eu já passei por isso também". E aí eu falei: "Bom, isso não é meu, isso é de todos nós, né". É um livro que fala de reflexão da vida corporativa e de ressignificação de alguns valores. Todos nós sabemos que a vida corporativa é uma vida muito dura, mas ela tem seus prós e coisas boas pelo caminho. E eu entendo que é possível você viver bem dentro da vida corporativa, né. Mas por outro lado, também a gente sabe que por trás de cada executivo tem uma história, e que às vezes o crachá não conta, que são pressões, que são decisões difíceis, medo, pode ser uma série de coisa, né. E tudo isso traz um custo emocional que ele não aparece no balancete das empresas. E esse livro ele tá aí para isso, para fazer um alerta, para fazer uma reflexão e para mostrar para os executivos e também para o pessoal que trabalha com terapia a executivos, que existem soluções de viver melhor e com melhor qualidade de vida. Entendido. Bom, eu adoro conversar com o autor, especialmente, obviamente, que é o nosso foco aqui, livros sobre negócios ou sobre temas que impactam
negócios e o tema de pessoas é muito impactante, né? Não é um impacto suave ou qualquer coisa lateral, não, é algo realmente muito central. Então, ainda abordando um tema que você trouxe no livro, é a questão do isolamento, especialmente em posições de poder, liderança, né, vamos chamar assim, que talvez seja mais adequado, né. Isso sempre afetou, eu acredito, né, a qualidade de decisões estratégicas. Mas como é que você percebeu isso e como é que você descreve isso no livro melhor, né, essa questão da gente ter essas decisões estratégicas e ter essa posição, por vezes, isolada, né, como você mesmo notou, né, de solidão até, muitas vezes, o que não quer dizer desconectado, claro, mas de qualquer forma é um afastamento, digamos assim, às vezes até mesmo da realidade, né, da empresa. Então a questão aqui é, como é que esse isolamento pode afetar a qualidade de decisões estratégicas e como é que a gente deve, gerenciar isso, né, para que a gente tenha sempre aquela pegada de, como a gente diz, faca nos dentes, né. Olha, Ricardo, esse é um dos grandes problemas quando a gente vê essa situação pelo lado dos resultados corporativos. Geralmente o executivo, ele tem que ser o super-homem, né, ele não pode ter medo, ele não pode ser fraco, ele não pode alegar ignorância na acepção da palavra, falar: "Eu não conheço esse assunto", ele não pode fazer nada. E o que que acontece? Ele se isola, às vezes ele veste uma máscara, essa máscara pesa, essa máscara gera estresse, essa máscara ela gera ineficiência, e o que eu aconte você me perguntou como é que eu percebi isso? Eu percebi isso comigo mesmo. Eu fui vítima dessa situação e, às vezes, não sabia para que lado ir. E senti a falta de uma pessoa experiente para conversar, para trocar ideias, para chorar, para gritar, para fazer qualquer coisa que qualquer ser humano faz quando ele está numa situação de angústia, né. E angústia é uma coisa que existe na vida corporativa, com os executivos, mas que ela é evitada, ela não aparece. Por quê? Porque ela é escondida. Isso é terrível, principalmente para o profissional, mas isso também ele gera problemas dentro do resultado. Como você bem falou, quando você não consegue, colocar uma fraqueza, você não está demonstrando a possibilidade de criar oportunidades de melhora sobre alguns assuntos. E isso é terrível, né. Isso isso compromete o grupo, isso compromete o profissional, e as coisas às vezes vão começando pequenininho e a coisa vai crescendo, crescendo, até você cair numa situação de ineficiência total, e às vezes você pode, às vezes, perder um emprego por causa disso, você pode, deixar de aproveitar uma grande oportunidade no negócio, enfim, é um amplo, é uma situação de amplos, opções não aproveitadas. E isso é muito ruim para o negócio e também para o profissional. Super entendido. Ainda um ponto do livro é a questão aqui tem uma afirmação que eu acho que é bem interessante, né, que muitas empresas elas não quebram por falta de estratégia, mas por conflitos humanos, né. Então, não sei quantos exemplos você teve na vida, não digo de quebrar a empresa, mas pelo menos de grandes conflitos humanos, mas isso de fato tem um poder brutal, né, para afetar resultados e até mesmo a sobrevivência da empresa muitas vezes. Isso continua sendo entendido pelos líderes hoje, na sua visão, Rogério? Eu acho que cada vez mais, o problema é que ele é entendido, mas às vezes ele não é atacado, Ricardo, porque, eh isso envolve o que eu chamo de conversas corajosas. Às vezes é importante você ter às vezes não, sempre é importante você ter uma comunicação transparente, uma comunicação objetiva, uma comunicação honesta. E nem sempre isso acontece. Muita coisa fica embaixo do tapete, muita coisa é deixada para o lado, e às vezes essa falta de transparência, de honestidade, de objetividade, ela acaba levando a resultados negativos, tanto para os profissionais quanto para as organizações. Então isso é fundamental, isso existe e vai sempre existir, e é muito importante que os executivos tenham consciência disso, para que eles possam
dialogar melhor, fazer um feedback mais aberto, receber este feedback e melhorar essa comunicação na organização. Ok. Bom, agora vamos avançar para o tema do conflito de sócios, o tema também da governança. Você também se dedicou bastante a isso já na sua carreira como um todo, e esse é o ponto que eu queria abordar, porque conflitos entre sócios, eles são invisíveis, digamos assim, né, pelo menos para os contratos. Quando a gente faz contrato com qualquer empresa, qualquer conflito está lá invisível. Mas talvez ele não se aplique tanto assim para os balanços, né, ou seja, ela tem repercussão, sim, no desempenho, da empresa como um todo, né. Na sua experiência, esse conflito de sócio, ele de fato tem esse poder de destruição? Eu acho que é um poder de destruição gigantesco, tanto na organização quanto na relação. Eu vi casos de amizades, de pessoas que se juntaram porque tinham amizades de anos, desde criança talvez, e que faziam: "Vamos montar um negócio", e um negócio, eu queria falar um pouco da analogia entre terapia de sócios e terapia de casais. Quando eu falo de terapia de sócio, eu estou falando do negócio. O negócio também, ele envolve muita euforia e muita paixão. Quando a gente vai montar um negócio, a gente tem ideia que o negócio vai voar, e a gente tem ideia que as coisas vão dar tudo certo, e a gente entra com aquela paixão violenta, e conforme as coisas vão acontecendo, os atritos crescem. E eles, como você bem falou, eles crescem em silêncio. E esse silêncio é um dos grandes problemas que precisam ser abordados entre os sócios. E aí eu vou te falar, no mesmo caso dos casais, né? Começa pequeno e se ele não é atacado, ele pode virar um colapso no final. Com certeza. E na questão das empresas, a gente pode pensar numa governança, mas na questão dos relacionamentos, não. Mas então vamos falando das empresas, né? Porque esse tema, governança corporativa, é um tema super já falado, pesquisado, inclusive tem grandes especialistas também que atuam exclusivamente com isso, e ele resolve regras, com Uhum. certeza, muitas vezes. Mas ainda assim, ele não resolve relações, né, Rogério? Eu acho que esse é o limite da governança corporativa. Exatamente. Eu tenho uma consultoria de ESG, onde a gente fala muito de governança corporativa, mas assim, alinhamento estratégico sem alinhamento humano não existe. E aí você precisa ter esse alinhamento humano, ter essa sintonia dentro da sociedade para que a coisa ande, né, porque senão a coisa passa a não funcionar, né. E isso gera, como eu falei, pequenas fissuras que no final dos anos acaba virando uma grande rachadura e você pode perder a organização por causa disso. Entendido. Meu amigo, e como é que a gente pode então, se é que você tem esse caminho, né, perceber que um conflito societário, às vezes inclusive ele é silencioso, né, ele pode de fato evoluir para uma ruptura empresarial. Isso é possível? É possível, e eu acho que o importante dentro de tudo isso, Ricardo, é você criar clareza entre as coisas. Você fortalecer a capacidade de diálogo, né, porque às vezes, não existe diálogo. Eu cheguei a ver casos aonde um sócio ia num dia, e o outro sócio ia no outro, para eles não se verem. Isso aí não existe essa palavra, mas é uma dissinergia, né. É uma sinergia que você está quebrando ela, é um negócio completamente, absurdo. E o que está em jogo não é só apenas dinheiro, é o desgaste emocional desses sócios. O cara não dorme à noite, o cara começa a ter ódio, raiva, ciúme, sei lá o quê, vira uma bagunça, vira um negócio que não é bom para esses sócios, né. E esse problema ele vai se aprofundando no dia a dia e ele acaba destruindo completamente a relação, né. Eh, a gente precisa entender, e eu acredito que uma das questões para minimizar isso aí, a gente tem que entender como é que é a dinâmica humana. É o que eu tento fazer. E quanto à racionalidade do negócio pode se alinhar a essa dinâmica humana para que as coisas aconteçam, né. E aí eu vou te falar uma coisa, uma intervenção precoce é muito importante. A gente vê casos que eu entrei na intervenção, entrei no olho do furacão, é sempre mais difícil do que você
pegar o negócio de uma maneira que ainda está aquela coisa meio nebulosa, aquela zona cinza, aquele descontentamento, e aí você consegue já parar. Mas quando você chega no olho do furacão, e eu tive algumas situações que eu tive que juntar 5 sócios uma vez no meu escritório, nesse escritório que eu estou agora, e falar: "Bom, vocês querem dar um tiro no pé, né, vocês estão aqui para se matar", porque eles faltando 3 dias para o lançamento de um desses shows super famoso, eu posso citar, porque eu não vou te dizer o ano e nem a empresa, do Lollapalooza, eles decidiram romper a coisa, eles eram responsáveis pela estrutura física do Lollapalooza. Aí eu falei: "Bom, vocês vão ficar famosos na mídia, só que nenhum de vocês vai arrumar emprego, nunca mais". E aí eu sentei com eles, eu tinha tido uma conversa de uns 20 minutos com cada um dos 5 para entender o que estava pegando, né, e muitos ciúmes, muita divisão de responsabilidade, muita coisa assim. Aí eu botei os 5 aqui na sala e falei: "Bom, agora tá na hora da gente lavar a roupa suja aqui. Vamos morrer abraçados? Vamos morrer abraçados, mas vamos lavar a roupa suja". E aí um começou a falar com o outro, eu tentei intermediar. Final de 2 horas e meia, onde, putz, eu estava suando, minha camisa estava molhada, a gente foi almoçar junto e deu tudo certo. Mas aquilo podia ter acabado numa desgraça total, sabe? E às vezes por uma conversa, por uma mediação que diferente da terapia de casais, a terapia de sócio tem uma diferença. A terapia de casal ela é muito vinculado ao psiquismo, à relação psicológica. A terapia de sócio já é um pouco diferente, porque ela tem negócio, ela tem dinheiro. E se você não conhece esse mundo do negócio, você acaba só levando pelo lado psicológico e você acaba deixando alguns fios soltos abertos. Então é importante você também ter o conhecimento técnico para você poder alinhar responsabilidade, divisão de lucro, propósito da organização, enfim, outras coisas que a parte técnica, ajuda muito nesse caso. Você citou ali a terapia de sócios, né, eu acho que isso faz parte aí do seu trabalho no cotidiano, inclusive, né, que é fazer esse trabalho com Uhum. esses líderes, né, empresariais aí, e que por algum motivo estão ali em algum tipo de divergência ou até mesmo de um conflito mais sério, né. Como é que esse trabalho teu, Rogério, ele difere de uma consultoria tradicional, né, porque eu acho que a gente tem outras abordagens talvez, mais padrão, digamos assim, no mercado, de resolução de conflito com base no problema, né, pelo menos, olhando só o problema, né. Mas às vezes a questão ou o problema de fato está nas pessoas, né. Enfim, talvez eu tenha entrado um pouquinho aqui no que eu percebo pelo menos, mas seria bom tentar entender, e esse é o meu objetivo aqui, de como é que essa tua tecnologia específica, né, de terapia de sócios, ela se diferencia das abordagens padrão, digamos assim. Olha, a diferença básica da abordagem padrão técnica de uma consultoria técnica é que eu avalio também o comportamento das pessoas e o sentimento das pessoas. Uma das coisas da eu tenho uma consultoria de estratégia, e a gente sabe que a estratégia envolve racionalidade, mas tem coisas que fogem da racionalidade. Tem coisas que você precisa desenvolver uma empatia para você entender o outro lado. Então a primeira coisa que eu faço, isso é uma diferença dentro das terapias de casal, porque na terapia de casal você sempre trabalha com o casal. Uma das primeiras coisas que eu faço é ter conversas separadas, para que eu me coloque no lugar deste sócio e entenda o que que esse sócio está sentindo. E ali eu não tenho juízo de valor, eu quero saber o que ele está sentindo. Ele pode estar até certo ou errado, agindo eticamente ou não, mas eu quero saber o que ele está sentindo. Depois disso, a gente parte para o racional. Uma coisa importante, Ricardo, esse problema, esse caso da terapia do sócio, ele não é uma receita de bolo. Ele não tem uma metodologia única. Por quê? Porque vai depender do assunto e da complexidade. Em alguns casos, a gente também propõe um assessment, uma avaliação do negócio como um todo. E aí é um assessment técnico, como se fosse uma consultoria. Para quê? É um assessment pelo método ágil, porque não pode. Isso é o tipo da coisa que não fala, olha, daqui a 2 meses nós vamos dar um resultado. Não. A gente faz uma avaliação, entrevista algumas pessoas chaves, entende como está o negócio, e depois a gente tenta alinhar tudo isso que a gente pegou tecnicamente com o comportamental em cada sócio. Em casos mais complexos, se faz uma avaliação,
depois se conversa separadamente com cada sócio e depois a gente junta os sócios para fazer um alinhamento de expectativas e um alinhamento de propósito. O que eu vejo muito nas organizações, inclusive organizações grandes, e que podia minimizar muitos casos, é que é a informalidade. O brasileiro, por si só, é informal. E por incrível que pareça, às vezes as coisas dentro de uma sociedade não estão escritas. Não está escrito um propósito, não está escrita a responsabilidade do sócio A, B e C, não está escrito o tipo de produto que eu vou fazer, não está escrito como vai ser feita a divisão de lucros. Parece absurdo, mas eu já vi grandes organizações com esse tipo de dilema. E não está escrito, às vezes, isso também é muito natural, como é que eu vou fazer uma sucessão. Existem muitas sociedades com pessoal já com uma idade bastante avançada e que eles não podem soltar e soltar as rédeas do negócio, por quê? Porque eles não têm gente capaz ou porque existe uma politicagem danada envolvida nisso e não é possível. Então essa pessoa fica segurando o negócio, é uma pessoa que já está cansada, que é carente de inovação e que trava todo mundo. Então o sucessor ele fica descontente e desconfortável porque ele não tem a chance e o patrono ou o dono da organização, ele fica inseguro porque ele não pode, dar empowerment para as pessoas, né. Então a gente tenta fazer essa facilitação. Não tem receita, vai depender de cada caso. Com certeza, acredito plenamente nisso, né. Mas a gente está falando aqui de sócios que decidiram já por buscar uma ajuda externa, Uhum. de uma consultoria, de algum suporte, para tentar resolver aqueles problemas, né. Mas a gente sabe que para ele disparar esse gatilho, né, de como é que ele busca essa ajuda externa, às vezes é bastante complicado. E às vezes, inclusive, isso nunca vai acontecer e realmente o problema vai persistir até ter ali algum tipo de solução, inclusive a ruptura societária. Mas, dentro aí da tua experiência, né, quais são esses principais obstáculos que os sócios, encontram, né, para buscar uma ajuda externa? Vamos voltar para trás para nossa conversa quando a gente estava falando do executivo. O sócio também, às vezes, ele não gosta de mostrar os seus temores, ele não gosta de ter, conversas desconfortáveis. Poxa, eu conheço o meu sócio há 30 anos e agora eu vou ter que falar para ele que ele precisa ser substituído, porque ele já não está rendendo mais. Isso não é uma coisa tão simples de se fazer. E aí precisa se montar uma estratégia de como fazer esse tipo de coisa, para que você tente fazer uma negociação ganha-ganha. Porque às vezes você evita o problema e acaba fazendo uma negociação perde-ganha. Você fica esperando um erro, um ato falho do teu sócio, para que você fala: "Tá vendo? Precisamos mudar". E as coisas não precisam ser assim. As coisas podem ser abertas, às vezes você não sabe o que o outro sócio está pensando. E você falou, Ricardo, muitas das, vezes que eu comecei uma terapia de sócio, não foi através de pedido deles, foi através de uma provocação nossa: "Olha, vocês estão precisando conversar para a gente minimizar esse tipo de problema". Não foram que me procuraram, olha, porque às vezes os casais procuram, os sócios ainda não. É uma é uma metodologia nova, que eu acho que e é por isso que eu estou aqui até para falar, porque eu acho que ela é bastante importante para você reduzir problemas, para você diminuir estresse e para você conseguir dar uma sustentabilidade maior para a tua empresa. Eu já participei de algumas reuniões que foi necessário afastar um sócio, e que faz parte do jogo, isso é como se fosse uma demissão, desde que bem feita, que vai ser bom para todo mundo, entendeu? Então precisa se encarar isso, precisa se encarar essa realidade que às vezes ela é dura, não é fácil de se fazer, mas os sócios e as pessoas precisam entender que isso faz parte do jogo, e que está tudo certo, e que às vezes as coisas não são pessoais, as coisas são feitas porque precisam ser feitas em função das necessidades da organização. Legal. Bom, a gente falou dos sócios até aqui, mas eu acho que altos executivos ali, quer dizer, em posição realmente de liderança, eles têm uma função muito similar, né, nas suas organizações. Eu queria entender de você, Rogério, você acha que as empresas, elas já fazem e se não fazem, se elas estão preparadas para incluir esse tema da saúde mental,
especialmente para alta liderança, como agenda de fato empresarial? Eu acho que hoje vai ser obrigado, né, você está sabendo as normas, as nova a o novo adendo da NR1, né, que fala da saúde profissional, hoje ela inclui a saúde emocional, a saúde que ele chama não é emocional, ele usa de saúde mental o nome que eles usam. E isso passa a ser lei. E isso vai levar as organizações a abordarem esse assunto com maior clareza e com maior seriedade. Então, os altos executivos, o RH, o legal, todas essas áreas vão precisar ter a consciência que a saúde mental e que a saúde emocional fazem parte desse novo jogo. Primeiro, isso gera uma série de afastamentos e a gente já sabe que algumas doenças psicossomáticas, a doença que ela é causada, pô, eu tô com uma dor de garganta, eu tô com uma diarreia, mas às vezes a diarreia não é por um problema de causa intestinal, mas um problema de causa emocional. Isto já é fato e realidade no Brasil e nos outros lugares também. E a gente precisa atacar isso com muita clareza, porque isso no final do dia gera dinheiro. Se eu souber trabalhar isso, se eu souber ter uma empresa onde a experiência do colaborador ela é positiva, onde o colaborador não se sente num ambiente tóxico, num lugar ruim, eu tenho absoluta certeza que as coisas vão melhorar. Eu vou te dar um exemplo, Ricardo, que eu estou fazendo. Eu, como engenheiro, adoro números, né? E eu, por brincadeira, eu comecei a convidar pessoas para o meu LinkedIn de 2 empresas que todo mundo sabe que é tóxica, tá. E uma coisa que eu percebi, ela é impressionante, a velocidade de resposta, de aceite do LinkedIn dessas pessoas. Ela é muito maior do que nas outras empresas. Isto significa que tem alguma coisa, não posso comprovar isso matematicamente, mas o meu feeling me diz, é muito rápido, eu ainda vou tentar fazer um estudo estatístico disso. Mas eu peguei 2 grandes empresas que a gente sabe que elas são empresas tóxicas e saio fazendo o resultado, o resultado dos invites volta no primeiro dia, coisa que não acontece nas outras empresas. Isso não é coincidência, e a gente precisa levar isso em consideração. Com certeza, acho que qualquer dado, né, que a gente possa refletir, analisar e pensar, eu acho que isso, pode nos ajudar, né, a seguir caminhos e, enfim, acho que esse é o trabalho que a gente tem, um desafio, né, que é sempre estar tentando melhorar, né. Bom, a gente falou aqui de executivos, em cargos de liderança, enfim, acho que como você até muitos estão aí, estão, eu diria assim, preparados ou pelo menos têm experiência, né, em muitos desses desafios que esse cargo, essa posição traz. Mas tem agora uma outra geração, e essa geração, muitos deles já ascenderam, inclusive, muito rapidamente, então são executivos, mas são jovens, né, tanto na vida quanto na vida profissional também, né. E ascenderam rapidamente e, obviamente, sentem esse peso já, de alguma forma, da liderança, né. Que conselho você daria, Rogério, a um jovem executivo que está nessa posição? Olha, o primeiro tem 2 coisas, outro dia eu estava numa entrevista na televisão e me perguntaram, independente do cargo executivo, qual é a habilidade que esses jovens executivos, ou é que esses jovens, eu não estou nem falando de executivos, precisam ter para enfrentar o mercado de trabalho. E a minha, veio direto na cabeça, eu falei: vontade. O que que a gente nota em muitos jovens? Uma falta de humildade. A gente nota, por um lado positivo, muita capacidade de inovação, muita vontade de mudar as coisas, mas às vezes a gente nota uma ansiedade e fala: "Bom, eu comecei aqui, que dia eu vou virar vice-presidente?", sabe, falta um pouco de humildade, e o que eu daria de conselho para essa galera mais nova é: vamos aprender, vamos participar, vamos respeitar, vamos ajudar as pessoas que não nasceram no mundo digital. Nós, por exemplo, somos grandes, eu acho que no futuro, Ricardo, nós vamos ser os grandes desbravadores, porque a gente nasceu no mundo analógico e a gente vai morrendo no mundo digital. Isso não é uma coisa tão simples. A gente tem que se, vangloriar disso daí. Mas esse pessoal mais novo tem uma capacidade importantíssima e a gente tem que explorar o que eles têm de bom.
que é a habilidade digital, que é a vontade de aprender, que é principalmente uma flexibilidade em relação à diversidade, que é fantástica, que geralmente o pessoal mais novo, já mais velho, tem um pouco de dificuldade, e eu vejo que esse grupo mais jovem, ele tem muita abertura para diversidade, para discussão, e isso é uma coisa muito importante. Então o que que eu acho que é importante? A gente pegar as coisas boas dessa turma, que é o digital, diversidade, inovação, energia, e juntar um pouco com a experiência. Então eu acho que a gente poderia fazer um trabalho de eles pegarem um pouco a experiência de controle de ansiedade, de saúde emocional, de competência emocional, para que eles consigam crescer, crescer numa velocidade maior do que era no passado, mas crescer de forma sólida e consistente. Perfeito. Fica então a dica aí para todos os jovens executivos, mas agora falando mais genericamente, com líderes e sócios de maneira geral, só para a gente encerrar, Rogério, qual é a principal mensagem que você podia deixar para esse grupo, né, de líderes e sócios que enfrentam dilemas emocionais e estratégicos? Olha, eu acho que a mensagem que eu gostaria de deixar para vocês é: vamos tentar ter uma melhor comunicação. Vamos buscar ajuda quando a gente precisar. Não vamos jogar os problemas embaixo do tapete, porque eles vão voltar e vão voltar maior. Eu estou falando isso no campo comportamental e no campo técnico. Então, é importante hoje nós vivemos um mundo globalizado. Se eu tenho um problema técnico na máquina X, não adianta eu ficar batendo cabeça, eu tenho que ir atrás de quem sabe resolver esse problema. Se eu tenho um problema de relação, uma relação tóxica, um clima tóxico na organização, eu preciso dar prioridade para isso. Então, eu acho que a estratégia do negócio é a gente conseguir ter gente boa fazendo mais com menos, potencializando o capital humano, e a gente ter um produto que satisfaça o meu cliente. Para ter essas 2 coisas, a gente precisa ter uma resiliência emocional, uma flexibilidade técnica e a gente saber quando e como procurar ajuda. Eu acredito demais, e eu tive isso na grande maioria dos anos que eu passei, que é possível a gente ser feliz trabalhando. Hoje, quando a gente fala, eu ouço falar em: "Ah, a gente precisa falar do balanço entre vida e trabalho". Eu já discuti com o papa de Employee Experience, um americano, que isso não funciona, equilíbrio entre trabalho e vida pessoal. Por quê? Porque hoje eu estou trabalhando aqui com você e eu estou tendo prazer no que eu estou fazendo. A gente, ao invés de buscar este equilíbrio, por que que a gente não busca um equilíbrio, eh, assim, uma coisa que eu estou dentro do meu trabalho e estou tendo prazer fazendo o que eu faço. Isso é muito importante para a tua saúde, é muito importante para o teu crescimento. A gente, se você fizer uma conta, você gasta um terço da tua vida trabalhando. Já pensou se você não aproveitar esse um terço da tua vida? Você está jogando fora esse um terço da tua vida? Não. Vamos transformar isso em coisa boa, em vontade. Poxa, eu tenho um propósito, eu estou fazendo. Vamos integrar vida pessoal e trabalho. Hoje a gente sabe que, em função do nosso celular, a gente não pode, às 5 horas da manhã, jogar, derrubar a caneta, ir embora e acabou o dia. Uma- a gente sabe que a gente precisa ficar ligado 24 horas, mas ao mesmo tempo a gente sabe também que a gente pode ter uma flexibilidade no meio do dia, a gente pode ter uma flexibilidade durante alguns dias para ter os nossos momentos de prazer. Então o que que eu ah, o meu conselho final é: vamos tentar fazer o que a gente gosta, vamos tentar transformar o trabalho em algo prazeroso, porque dá para ser feliz fazendo o que você gosta, e isso é importante para você, para a organização e principalmente para a tua saúde física e emocional. Legal, Rogério. Olha, acho que a nossa conversa foi super produtiva, não simplesmente para os líderes de recursos humanos de empresas, mas qualquer empresário, e eu diria até qualquer executivo também, né, que também às vezes não está no divã literalmente, mas sempre está, ou deveria estar, né, nesse divã da reflexão, de pensar a sua missão, o seu trabalho,
no seu equilíbrio. Eu acho que isso são temas muito caros. Eu não tenho um livro aqui em mãos, você pode mostrar ele pra gente aí? Posso, mas você vai recebê-lo, viu, Ricardo? Ah, eu Você agora você agradeço. recebe, ó, tá aqui, É, ele tá fresquinho, chegou ontem, eu estava até um pouco assustado, porque o lançamento é amanhã e ele não tinha chegado, mas chegou, tá aqui, tá tudo certo. então ótimo. Será um prazer inclusive receber, ler e eu acho que são temas realmente muito caros para empresas, de qualquer tamanho inclusive. Desejo a você muito sucesso aí também com o livro, na sua no segmento aí da sua carreira, Rogério, e um agradecimento aqui grande aí pela tua grande gentileza até de colaborar com a gente aqui com as suas informações, ok? Eu agradeço tua disponibilidade e eu fico à tua disposição para o que você precisar. Grande abraço, amigo, até a próxima. Até a próxima, um abraço para vocês.